Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Muita informação com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que tem sempre um lançamento, empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. As melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica, tem os empreendimentos da construtora Miramar. Fique atento, ao longo do episódio do seu canal da TBA, o QR Code para que você possa conhecer ainda mais os empreendimentos, os lançamentos e os empreendimentos já entregues da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas. Excelente opção de hospedagem para os seus negócios, para o lazer, para passar um final de semana com a família, enfim, para curtir os melhores momentos da vida no Hotel Palais em São Vicente. E uma dica para você, empreendedor, para você, empreendedora, hein? Café da manhã com gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para fazer débito e crédito, emissão de boletos e de guias para recolhimento de tributos e impostos, SRM Contabilidade é sua parceira estratégica para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. Queria aproveitar, conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, principalmente quem atua no segmento da hospitalidade, para a gente falar um pouco da nossa série, da série Imigrantes. Imigrantes que vieram ao Brasil com a sua força laboral, com a sua inteligência, com a sua capacidade empreendedora, ajudar a construir a riqueza e o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Temos, ao longo dos episódios, conversado sobre os vários fluxos migratórios. E no episódio de hoje não será diferente, para que a gente possa abordar cada vez melhor essa percepção de que o Brasil é um país do mundo e que todos nós aqui, e que todos aqui também são sempre muito bem-vindos. Esse e outros assuntos, vamos conversar agora naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, a Conversa no Café. Conversa no Café com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, fazer análise da sua empresa, posicionar e reposicionar estrategicamente o seu negócio. NNA Santos, consultoria e projetos, traz no episódio de hoje para conversar com você, empreendedor, para conversar com você, empreendedora, Fernando de Gaspari. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Estou aqui. Sempre é um prazer conversar com um amigo, tomar um café com um amigo para falarmos da nossa série, né, dos imigrantes. E hoje, aquela saudação aos nossos irmãos japoneses. Irashamase, né? Ou seja, seja bem-vindo em japonês aos nossos irmãos que vieram ao Brasil num fluxo mais efetivo no início do século XX, né, Fernando? Num acordo entre Brasil e Japão, para que pudesse, então, vir essa força laboral importante para construir a riqueza do país. Então, em 1907, houve um acordo do governo brasileiro e japonês que nós precisávamos de mão de obra para trabalhar na lavoura. E o Japão estava assim com um excesso de gente, uma demografia muito grande, né? Então houve esse acordo para que imigrantes, pessoas viessem para cá. E daí o que aconteceu? O acordo foi assinado em 1907, em 1908 chega então o primeiro contingente no navio Kasato Maru, né? Que vai naturalmente parar aqui em Santos, e chegaram 781 famílias, pessoas, né? E a partir daí tudo começou, Alexandre. A nossa odisseia com os irmãos japoneses, né, que vêm e desembarcam em Santos, como você lembrou, em 1908, no Kasato Maru.
E a partir daí, esse fluxo migratório acaba sendo cada vez mais frequente, né, Fernando? Porque não só para as lavouras, principalmente para a lavoura do café, né, que era naquela oportunidade o grande despertar, daí a irradiação para o interior do estado de São Paulo. Obviamente, o fluxo migratório japonês não se concentra apenas no estado de São Paulo, mas talvez tenha sido a principal porta de entrada e o estado onde há maior concentração, né, Fernando? Exatamente. Ah, também foram para o norte do Paraná e depois se espalharam para muitos lugares do Brasil, que nós iremos ver aí, não é? Então, eles vieram com toda aquela sua tecnologia de trabalhar na lavoura, de tratar tudo com muito cuidado e carinho, como o japonês faz muito, né? E o conhecimento que eles tinham do terreno, porque o Japão ele é um arquipélago vulcânico. Então, não existe terra melhor para se cultivar do que a terra vulcânica. Então, eles aprenderam muito, muito na vida deles e trouxeram para cá com outras assim contribuições que eles vão nos deixar ao longo do tempo, não é? Não tenha dúvida, você chamou um ponto importantíssimo, né, dois aspectos. É um arquipélago vulcânico e uma alta demografia, né? Isso é uma característica da sociedade japonesa. Pelo menos, a priori, no final do século XIX, início do século XX, seguramente já se tinha como referência esse grande adensamento. Talvez a facilidade desse fluxo migratório. Eu queria chamar a atenção de novo da questão do Kassato Maru, porque é interessante que em Mogi das Cruzes existe um museu, né, da imigração, do centenário da imigração japonesa, e eles têm uma réplica do Ah, navio, do Kassato Maru. Então é uma oportunidade de Mogi das Cruzes, né, aqui próximo a São Paulo, a capital de São Paulo, para você que nos acompanha de outros estados, Mogi das Cruzes pertence ao cinturão verde da cidade de São Paulo, assim como Suzano, outras cidades que também têm uma alta densidade de japoneses, foram trabalhar justamente na produção dos hortifrutis, né, que é uma das grandes características que o japonês tem. então, eu queria salientar mais uma vez que esse pessoal veio de uma cidade chamada Kobe, no Japão, né? Então, você falou do hortifruti. Então, Alexandre, eles trouxeram, veja bem, ó, que eu adoro, caqui, a maçã Fuji, né? Uhum. Abóbora, aquela abóbora japonesa, verduras, a selga, entendeu? Então, tudo isso eles trouxeram, eles cultivaram, e nós hoje utilizamos muito, não é verdade? E, inclusive, hábitos como comer muitas verduras, legumes, e também de comer peixe, se bem que o peixe também nós herdamos dos índios, não é verdade? Mas também foram algumas das contribuições dele. Sem contar no esporte, não é verdade? Na as cerejeiras. Então é muita coisa que eles nos deixaram que nós, até hoje nós utilizamos. Não tenha dúvida. Vamos fazer aqui uma viagem rápida, Vamos. Fernando. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. A gente tem aqui algumas imagens que mostram um pouco a questão do Museu da Imigração Japonesa em São É, Paulo, né, no bairro da Liberdade. isso. É um prédio ali com 4 andares ali, com todos os artefatos colocados ali. A gente consegue identificar toda a trajetória, né, desse fluxo migratório japonês para o Brasil. E que se concentra também em São Paulo, né, onde nós temos aí o bairro da Liberdade, que talvez seja o bairro que pertence a Tóquio, não a São Paulo. É a maior concentração assim fora do Japão, o bairro da Liberdade. Maior concentração. O museu que estava falando há pouco, existe 98 mil peças. Você já pensou? 98 mil peças. Desde, assim, principalmente das primeiras que chegaram, até eles foram ali catalogando, colocando. Então, é um passeio fantástico, sabe? Que são 98 mil. Ali tem réplica de navio, tem, por exemplo, vestuário, artefatos. É um verdadeiro banho de conhecimento, Alexandre. Um banho de conhecimento, e você mesmo já ressaltou, o bairro da Liberdade é de fato uma das maiores concentrações que nós temos. Hoje, obviamente, né, a gente já não tem somente a concentração de japoneses na Liberdade, que ainda é massiva,
a gente já encontra outros como coreanos, como chineses, que lá também Os estão, orientais. os orientais de uma maneira geral, e isso tem um reflexo, inclusive, no dia a dia, né? Não estamos falando só apenas da questão cultural. A gente tem uma série aqui, né? As imagens também mostram aí a diversificado menu japonês, né? Baseado sempre em frutos do mar, né? No pescado, no arroz, né? Que é uma das principais culturas que o Japão desenvolve, assim como a massa, né, que vem ali daquele convívio com a China, o macarrão, os vários tipos de macarrão. Talvez o lamen seja o mais conhecido, né, e apreciado, né, por nós ocidentais, né, com essa pitada japonesa, né, mas mostra ali que você tem na Liberdade os costumes do dia a dia ali presenciados, com supermercados, com lojas de roupa, com outros artefatos, que não é só para, não, mas aquilo é para o turista. Não, não. Aquilo de fato é o dia a dia daquela comunidade que ali fica, né, Fernando? É verdade. Então, essa culinária aí que você vai trinchar agora, Alexandre, né? É maravilhosa. E então, como você entende de tudo, fale da culinária japonesa, por favor. Não é nem falar da culinária japonesa. Toma cuidado para pegar o hashi, né? Que é uma das pequenas preocupações, os grandes sabores que a gente tem. E é um desafio, né? Ficar ali com os dois bastonetes ali fazendo a pinçagem. Tentei. É um processo ali que requer concentração, requer atenção, mas de fato habilidade, né? E de fato a gente tem aí uma questão com a culinária japonesa que é muito interessante, quando você falou do peixe, né? Do pescado, que nós já tínhamos, obviamente o Brasil, por ser um país abundante, tanto oceânico quanto também nas águas abrigadas, nos rios, a gente tem muita diversidade de pescado. O que muda é a forma do preparo, que é uma coisa interessante. Aqui no Brasil, a gente sempre teve o hábito de cozer o peixe. Né? Isso já vem até dos nossos índios de longa data. Né? Mas o japonês ele manteve o hábito do peixe cru. Então isso já denota uma preocupação com os mares e oceanos. Sim. Porque se você tiver poluição nos mares e oceanos, você vai ter um pescado também que não esteja apto, né, para fazer o bom uso e alimentação. Então essa é a primeira preocupação. E você tem sim, a partir desses pescados, você tem a possibilidade de criar inúmeros pratos. E a outra sensibilidade que talvez seja bem interessante na culinária japonesa é a degustação do prato sempre associada a uma diversidade de molhos, para que você possa, né, ter ali a explosão de sabores. Né? Então isso de fato, além de ser um prazer, né, a gente olhar um prato bem montado, ver a estruturação e o cuidado. Né? A gente vai colocar as imagens dos pratos aqui de novo. Olha o cuidado com a apresentação, que isso é comum nas casas. Isso não é uma apresentação. Não, isso foi feito para tirar uma foto, né, do food style. Nós já conversamos aqui em outros episódios com a chefe Janaína Cardoso, que é especialista em fazer isso, em produzir isso. Mas não estamos falando de food style. Nós estamos falando do dia a dia. Do dia a dia. Mas dê o cuidado com o utensílio, com as porções. Né? Isso acaba sendo assim um prazer para o olho, para os olhos e também para o estômago. É um deleite, de fato, a culinária. Muitos, Fernando, é interessante, que às vezes quando no primeiro contato, mas comer o peixe cru. Sim, mas quando você mergulha ali no molho, ele já faz o processo de cozimento, né? Que vem muito à base de soja, muito à base de vinagre, né? E frutas ácidas, né? Cítricas, melhor dizendo. Isso promove o cozimento do peixe. Então, realmente, além da explosão de sabores, acaba também quebrando um pouco essa má impressão. Estou comendo simplesmente o peixe cru. Eu particularmente adoro. Sim. Pode ser o salmão, pode ser o peixe branco, pode ser o atum. O que quiser, a gente realmente tem esse prazer e o deleite da culinária asiática, sobretudo a japonesa. Sim. Vamos fazer a nossa viagem aqui, mostrando um pouquinho os outros destinos. Vamos. Inclusive, uma das cidades aqui no estado de São Paulo, que tem também uma concentração importante, relevante, né, da comunidade japonesa, também é caracterizada pela produção dos ovos. Dos ovos. Que é Bastos. Né? Inclusive, nessa imagem aí, quem está acompanhando, né, Fernando, foi a imagem que você trouxe, é o Monte Fuji,
né? Exatamente. Feito com, né, reproduzido Ovos. com os ovos, né, com a variedade aí que as nossas queridas galinhas proporcionam. Eu tive a oportunidade de em Bastos, o meu filho trabalhava lá perto, né? E realmente é uma festa fantástica, Alexandre, fantástica. E muitos dias de muitas atividades, muitos shows, né? E realmente é um festival maravilhoso que está incluído aí. Esse município de Bastos, tudo começou com aquelas grandes fazendas que existiam. Essa aí era a Fazenda Bastos, né? Uhum. E a partir daí, então, com a produção de ovos, e cresceu muito a partir de 1928. Então, hoje é essa cidade fantástica e muito econômica, né? Assim, tem uma arrecadação muito grande com os ovos, com os produtores. Com os produtores, não só na questão, né, dos ovos, mas também das outras culturas que lá também são promovidas, sobretudo e tuteladas, né, orientadas hoje pelos japoneses, que também têm muita expertise no ganho de produtividade e de qualidade, né, que é uma das coisas assim, extraordinárias que a gente vai absorvendo. E veja, quando a gente fala da questão do turismo, nós estamos falando exatamente dessa apropriação, de você visitar o local, entender a cultura, entender quais são esses reflexos que têm sido deixados pelos irmãos japoneses há mais de um século aqui no país, né, Fernando? Exatamente. Ou vamos continuar Podemos, a nossa viagem? vamos Vamos continuar continuar a a nossa viagem. viagem aqui. Temos aqui outras imagens que mostram aqui um pouquinho a questão do Bosque das Cerejeiras, em Garça. Garça, que também é uma outra cidade paulista com grande concentração, mas não fica só em São Paulo, né? Você falou da questão do Paraná, Curitiba, a capital, também tem também bons indicadores, não só o norte do Paraná, porque também foi natural, né? É interessante a gente olhar a nossa geografia, porque essa fortaleza rural, né, do agronegócio como nós conhecemos hoje, ela vem do interior do estado de São Paulo, claro, Minas também, mas naquele final do século XIX, início do século XX, a gente vinha do interior de São Paulo, norte do Paraná, e também pegava o Rio Grande do Sul mais a oeste em função dos tropeiros, que também tiveram uma grande influência no desenvolvimento econômico dessas fazendas, dessa produção, e obviamente a partir, como você lembrou no começo, 1907, a assinatura do acordo, 1908, o início do fluxo migratório oficial entre o Brasil e entre o Japão e o Brasil, fez com que essa também fosse o caminho seguido por eles, né, Fernando? Garça também tem condições de contar, Alexandre, o seguinte: é, é maravilhoso. Quando fica todo florido, né? As cerejeiras, tudo vai começar quando um Nelson Koski ele vai para Campos do Jordão e traz 150 mudas de cerejeira. Só 150. Né? Então, porque ele já era um senhor, mas ele tinha saudade, naturalmente, da época que ele vivia, ele chegou a viver lá no Japão, né? Então ele trouxe as mudas e plantou perto de um lago artificial que estava sendo inaugurado lá em Garça. E todo dia ele cuidava, regava e tal. O povo, a população, vendo o trabalho dele, começou a ajudar, começou a regar, colocar tal, a plantar mais. Hoje são 1.000 árvores. 1.000 árvores. Então, quando tudo aquele quando chega a floração, né? Tudo lindo, maravilhoso, e tornou-se também um grande atrativo turístico para Garça, que sempre falando em economia também, né? Não tenha dúvida. E aí a gente vai a Curitiba. Curitiba, sim, é uma capital moderna do estado do Paraná, mas ela também traz consigo não só a colônia e a comunidade japonesa, mas ela também traz isso também nos seus monumentos, né, nas suas edificações. Isso também acaba fazendo com que nós percebamos, né, essa diferença cultural na área construtiva, na área da arquitetura, né, na área da gastronomia, na área da música, da dança, né, dos esportes, Sim. né, muitas artes marciais que nós praticamos aqui no país teve uma fortíssima influência japonesa. Tá, tirando só de partidas judô e karatê já são uns bons grandes exemplos, né? Jiu-jitsu, né? Que traz também traz também, Fernando, acho que é importante a questão da disciplina e da concentração, que talvez o japonês seja único nisso, né? Eu acho que é.
Eu acho que é. É, ainda não estive no Japão, mas a gente sempre lê muito sobre isso, né? Lá, por exemplo, o metrô 5h23 sai 5h23, não é nem 24 nem 22. Então é tudo regrado, né? E, então é isso daí. A questão, por exemplo, desse palácio aí, O palácio aqui de Curitiba, de Curitiba, que chama Hyogo. Hyogo. Isso daí, Alexandre, é uma réplica da, da cidade de Kyoto, no Japão, né? Foi uma arquiteta chamada Cristina Sato, Uhum. Cristina Sato, que idealizou, né? E hoje é essa beleza aí, também pronta para visitação. Pronto para visitação. Vamos voltar aqui rapidamente para São Paulo. A gente tem imagens aqui da Casa Japão, né, que fica ali no início da Avenida Paulista, Isso. né, bem ali na altura do Paraíso. A gente tem também dentro do Parque do Ibirapuera também uma construção ali que é um memorial também japonês. E a gente tem um monumento à imigração japonesa que foi construído pela Assembleia Legislativa, que fica ali na 23 de maio, também com uma referência, né? Então, a Casa do Japão é um centro cultural. Alexandre, só existem 3 no mundo. E aqui teria que ter mesmo, porque nós temos uma grande contingente de japoneses, de imigrantes, Sim. né? Então é um centro cultural fantástico, né? Que haja intercâmbio entre o Japão e o Brasil, tá bom? A, A outra imagem a aqui que a outra gente tem é no imagem é o Ibirapuera. pavilhão do japonês Ibirapuera, Isso. também é naturalmente uma réplica de algum lugar, na verdade. E esse monumento aí, Alexandre, também foi idealizado pela Tomi. Tomi, Pela Tomi não é? Otaki. Quando foi 80 anos da imigração. 80 anos da Então, imigração olha que japonesa. interessante, ela também fez esse monumento e depois vai fazer o nosso aqui na Orla. Né? Exatamente, a nossa viagem agora vem aqui para o lado do Vale do Ribeira, que É. tem uma grande concentração também de japoneses, principalmente no município de Registro. Né? Claro que a gente encontra muito ali, não só em Registro, mas nas outras cidades ali do Vale do Ribeira. Né? Então isso é bem interessante, porque você tem um contraste, né, da cultura, né, e daquilo que foi assimilado. E em Registro, dada essa concentração, né, você tem uma grande produção de chá, que é de Exatamente. fato a principal bebida, né, consumida pelo japonês, pela cultura oriental de uma maneira geral, né, tanto é que a bebida que o japonês mais consome é o chá verde. Né? Mas aqui em Registro, até pela facilidade, né, e pela abundância, riqueza do solo ali, a produção do chá, seja do chá preto, seja do chá verde. O chá mate não dá muito ali, o chá mate dá mais no sul do país. Mas ali o chá preto e o chá verde dão em Registro e você tem uma grande concentração, tanto é que não estou aqui para fazer comercial, mas o chá Ribeira é uma grande referência trazida aí pela essa parte mais do agronegócio japonês. Então, existe assim, uma espécie de tour para você visitar assim, chácaras, né, com a produção de chá. Entendeu? Então, é um roteiro turístico para você visitar. Você falou do chá verde, veja que o chá verde é o mais recomendado. Porque, repara que o japonês, geralmente, quando termina a sua refeição, ele gosta de tomar um chazinho verde, porque diz que melhora a digestão e tudo, não é verdade? Então, o registro tem. São conhecimentos ancestrais. Né? Se a gente for olhar aqui um pouco a história oriental, nós estamos falando de uma sociedade que tem mais de 3, 4 mil anos, né, de existência. Diferente de nós aqui que estamos aprendendo aqui, a gente não consegue nem aprender com os nossos ancestrais, com os nossos indígenas que aqui já estavam antes da chegada de Cabral, e tampouco em 524 anos de história temos dificuldade ainda de compreender algumas coisas, não só na questão ambiental, não só na questão cultural, não só na questão do cuidado em sociedade, mas sobretudo também daquilo que nós consumimos. Tem uma outra imagem bacana de Registro, que é o KKKK. Né, que é na verdade, a sigla, né, ele tem a ver com os 4 empreendedores japoneses que construíram esse entreposto comercial até para facilitar, né, a venda de produtos
produzidos pela comunidade japonesa naquela região do Vale do Ribeira, e acabou se transformando num grande centro cultural de Registro. Fica bem ali ao lado do Rio Ribeira, de Guape. É um local magnífico, né, dado não só pela suntuosidade da construção, que é um prédio com construção fabril, mas ele também tem aquele entorno maravilhoso onde você pode apreciar o Rio Ribeira, é no final da Avenida Antônio Banks Júnior, e onde você tem uma das coisas que aqui, para quem é do Vale do Ribeira sabe disso, senão vale a pena você conhecer, o principal esporte praticado em Registro, por influência japonesa, não é o futebol. O principal clube da cidade é o Registro Baseball Club. Ah, sim, o beisebol. Que é uma das coisas que o japonês adora, né, joga, é uma das principais times mundiais do beisebol, assim como os norte-americanos, canadenses, mas isso é um reflexo, né, da questão cultural trazida, né, pelos irmãos japoneses, tendo então esse reflexo nos esportes lá em Registro, próximo, inclusive ao KKKK, e você tem o Registro Baseball Club, que é uma referência, e vale a pena quem visita o Vale do Ribeira, quem visita Registro, e a gente está trazendo exatamente isso, a questão cultural, a serviço do turismo e da hospitalidade, para que a gente possa se apropriar cada vez mais da cultura dos nossos imigrantes. Exatamente. Então nós temos ali, tem mais o pórtico japonês, também tem uma construção ali que é uma réplica, né, de uns grandes palacetes também do Japão, e aí chegamos à nossa viagem aqui a Santos. Né? O monumento da imigração japonesa, e diga-se de passagem, esse monumento também é migrante. Ele já teve em várias posições, e agora no Quebra-Mar em Santos, como quem conhece aqui, né, a região da Baixada Santista, da costa da Mata Atlântica, ele fica no Quebra-Mar em Santos. Então ali foi colocado na reforma e toda a urbanização que foi feita no parque, está belíssimo, vale a pena a visita também. A gente conhece ali não só o monumento, mas um pouco também da história, além do monumento de Tomiotaki, que acabou virando um grande símbolo da cidade. E curioso, né, Fernando? Você para ali embaixo, você tem ali a genialidade dela, né, como uma arquiteta. Então, você vê ali as ondas sonoras, enfim, exatamente. É uma imersão no oceano. Né? Então, ela dizia que ela não colocava nome nos seus monumentos, nas suas esculturas, porque ela deixava que as pessoas, sabe, devagar pensassem. Ela nunca colocou nome. Esse aí também não tem nome. Parece o quê? Um lenço, não parece? As ondas do mar. Onda do mar, lenço dando adeus para os navios do porto. Navio, não é verdade? E esse som do mar, que chegando perto, você ouve assim, né? Aquela sonzinho do mar. Então é impressionante. Então não tem nome. Pronto, acabou. Né? E a nossa viagem vai terminar num passeio de bonde. Oh, meu Deus. De um bonde que Santos tem, e aí, por curiosidade, Santos tem o Museu Vivo dos Bondes, a qual você não só contempla, né, esses veículos que funcionaram muito pelo país na questão do transporte. Aqui em Santos não foi diferente, tração animal a partir de 1871, e tivemos o seu findar em 1971, no dia 28 de fevereiro. Correu o último bonde aqui para a circulação do transporte coletivo, mas Santos, a partir da década de 80, a retomada de um trecho pequeno na praia, e mais acitosamente no início dos anos 2000, o Museu Vivo dos Bondes, e aí a vinda do bonde japonês, que hoje, inclusive, é o bonde café. Então, exato, associando duas características, que o café também é admirado pelo japonês. E aqui uma curiosidade, Fernando, trazendo também para você que nos acompanha. A Associação Comercial de Santos tem um curso preparatório de classificador e também de preparo de café, de nível internacional, e a maior quantidade de alunos vem justamente do Japão para aprender a classificação do café brasileiro. Esse bonde veio em 1953 de Nagasaki, acredita? Ele foi doado, sim, daí a CET restaurou, reformou, e hoje está aí servindo de passeio para nós. De passeio para nós, que Santos também tem diversos outros pontos característicos da cultura japonesa, como a escola japonesa, que retomou recentemente a comunidade japonesa. Exatamente. Só por curiosidade, rapidamente, em função da Segunda Guerra Mundial, exato, muito patrimônio de alemães, de japoneses, aqueles países que fizeram parte do eixo, foram tomados pelo governo brasileiro. E, felizmente, dada essa amizade de mais de um século
com a comunidade japonesa, foi retomada então a escola japonesa para a comunidade. Então a gente tem isso, temos o Clube Estrela de Ouro na ponta da Nossa, praia em Santos, que é um reduto da colônia japonesa, e ali a gente consegue usufruir, né, da culinária, dos esportes, de toda a cultura japonesa. exatamente. Fernando, eu vou dizer que hoje falando da cultura japonesa foi um chá verde que nem esfriou É, na nossa conversa no café, verdade. já sabendo que você vai voltar em outros episódios para a gente discutir e ampliar cada vez mais essa questão do turismo, aproveitando a cultura daqueles que vieram para o Brasil construir a fortaleza econômica e social. Estarei aqui. Obrigado, Fernando. Com oferecimento da construtora Miramar, sempre tem um empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora, viver com tranquilidade, conforto e segurança. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela consultora Miramar. Com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, próximo aos principais atrativos turísticos de São Vicente e da costa da Mata Atlântica. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio para fazer a excelência da gestão contábil da sua empresa. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!